Todo mundo tem dúvida de como fazer as configurações iniciais para fazer o primeiro funcionamento. E eu já expliquei várias vezes, tá? Que é muito fácil você fazer as configurações iniciais de qualquer injeção eletrônica programável. Não importa a marca. Lógico, umas um pouquinho mais complicadas e tal, mas qual que é o grande segredo? O grande segredo é você responder as perguntas que o software está fazendo para vocês. Então o Firme perguntou para mim aqui: Eduardo, que tipo que é o teu motor? Meu motor é a pistão. Qual que é o número de cilindros? Ah, o meu motor é um 4 cilindros ou é um 6 cilindros, tá? Motor 4 cilindros. Algumas marcas de injeções, no caso aqui a Fueltech, quando você está configurando, ela já diz para você, viu? Qual que é a ordem de ignição, né? Elas têm aqui a pré-definida, ou você pode escolher uma sem pré-definição, beleza? Meu motor é turbo aspirado? Não, motor aspirado, deixa o 0 aqui, ó, a pressão máxima de turbo. Não, meu motor é turbo. Então eu vou trabalhar com quanto? Eu quero trabalhar com 1 kg, eu faço o mapa até 1,5 kg. Por que, Eduardo, se eu quero trabalhar só com 1 kg de pressão de turbo, por que eu vou fazer mapa para 1,5 kg? Imagina o teu cliente vindo, você regulou lá certinho com 1 kg e tem mapa para 1 kg. Teu cliente tá vindo e dá uma beliscadinha na Wastegate, dá uma travadinha e ele vai para 1,2 kg, 1,3 kg, 1,5 kg de pressão e você fez mapa só para 1 kg. O que vai acontecer com o teu motor? Com o motor do teu cliente? Vai quebrar. Então a gente sempre faz um mapa onde você tenha mais pressão do que o carro vai utilizar e mais rotação, que eu já vou explicar ali para vocês também. Para quê? Para você não ter perigo de uma quebra por falta de configuração do mapa, tá? Então olha aqui, eu quero 1 kg, coloca 1,5 kg, por exemplo. Rotação máxima, meu carro vai girar 7.000. É 7.000? Quanto que você faz? Eu faço com 8.000, 1.000 RPMs a mais. Por quê, Eduardo? Imagina o teu cliente vir e ele dá uma reduzida de marcha e passa dos 8.000, passa dos 7.000. Ele não encontra ninguém. Então ele pode dar alguma coisinha, ele dá um problema, uma fritadinha de um pistão, alguma coisa. Ou ele dá uma distracionada muito rápido, ele passa dos 7.000, vai cortar a ignição nos 7.000, tá? Só que ele passou disso aí, ele não encontrou ninguém lá em cima. Então é interessante que você tenha isso pela inércia do motor. Então é interessante que você tenha um mapa um pouquinho acima. Eduardo, mas se eu quero frear nos 7.000, depois é no limitador de rotação. Aqui é só pra gente configurar a configuração inicial. Rotação de partida, olha, rotação do motor na partida. Isso aqui é interessante, pessoal. Quando a gente tem alguns motores, por exemplo, motores Ford, linha Zetec e Rocan, alguns motores chegam a dar 300 RPMs na partida. Motocicletas que tem a partida muito rápida, 300, 400, 500 RPMs na partida. Por que é interessante você configurar a partida de um motor? Por exemplo, algumas injeções, algumas marcas de injeções, estratégia de partida. Se eu coloco 400 RPMs, até 400 RPMs, às vezes ela dobra, triplica ou quadriplica, por exemplo, o duel da bobina. O que é duel da bobina, para quem não sabe? É o tempo que a bobina carrega para ela poder ter potência para queimar. Então, durante a partida, quanto mais a bobina carregar durante a partida, maior faísca vai ter, o motor vai pegar mais rápido. Motores que na partida ficam até 200, 220 RPMs, eu coloco 400 RPM. Motor passou 250, 300 RPM, eu subo para 500, 600 RPM. O que? O motor começa a girar, começa a querer pegar, ele ainda está em estratégia de partida, ele ainda está trabalhando no ponto de partida. Eu normalmente trabalho com ponto zero, tá? O motor fica mais fácil de girar e eu tenho mais carga, né, de bobina, meu motor pega mais fácil, tá? Então isso aqui é estratégia de partida. Teu mapa principal é por MAP ou por TPS? Meu carro é turbo? Então tem que ser por MAP. Eduardo, eu posso fazer um mapa de um carro turbo com mapa principal por TPS? Pode, você vai ter que fazer correção por MAP, mas que vantagem tem? Nenhuma. Eduardo, qual que é o teu mapa de marcha lenta, né? É por TPS, você tem um mapa habilitado de marcha lenta ou desabilitado, né? Um mapa por TPS. Eu quero trabalhar com a minha marcha lenta por MAP, então eu deixo nesse caso aqui desabilitado o meu mapa de marcha lenta. Não, eu quero um mapa
habilitado por TPS, então eu vou ter um mapa específico, mas eu gosto de trabalhar por mapa, então eu deixo sem nada. Injeção rápida, nos carros eu gosto muito de trabalhar sempre por TPS, que o TPS ele oscilou, por mais que o mapa às vezes demore para oscilar um pouquinho, né? Carros que eu tenho borboleta mediana ou pequena, às vezes o map demora para dar uma oscilada, então a minha rápida às vezes dá buraco. Eu prefiro fazer por TPS. Alguns carros trabalham, né, que nem aqui, ó, valor estimado de eficiência do motor. Então, para estimar a eficiência do teu motor, você trabalha com o BSFC aqui, tá? Então, você pode colocar, se é a gasolina de competição, eu quero trabalhar com um determinado valor, se é álcool, vamos trabalhar no etanol, né? O etanol 100%, então eu vou colocar aqui alguma coisa em torno de 75 a 80, né? 0,85 a 80, e ele vai estimar a potência do teu motor pelo que ele vai consumir de bico injetor. Isso aqui, para quem gosta de ter números, detalhes, aqui é interessante, tá? Bom, fiz a configuração das características do motor. Você viu que ele não é nada absurdo, ele só perguntou e eu respondi. Bom, vamos configurar sinal de rotação? Vamos. Teu motor é indutivo ou é Hall? Eu gosto de trabalhar no Hall aqui na FT com Hall simples, e não o Hall diferencial, que a gente pode falar depois, não tem problema. Eu uso roda fônica ou distribuidor? Não, eu uso roda fônica. Que roda fônica que você gosta de trabalhar, Eduardo? Eu gosto de trabalhar roda fônica 60-2. Roda fônica, a leitura da roda fônica é superior. Inclusive eu tenho vídeo dentro do meu canal do YouTube. Para quem ainda não me acompanha ou tá chegando agora, eu tenho mais de 1000 vídeos aí no YouTube. Inclusive eu tenho vídeo falando sobre a diferença entre roda fônica e distribuidor, tá? Então é interessante que você vai ver, mas o distribuidor, a roda fônica sempre vai ser superior ao distribuidor. E a roda fônica 60-2 é a melhor roda fônica que tem para você fazer sistema de leitura de rotação. Eduardo, qual que é o alinhamento do primeiro dente? Agora eu não sei, eu preciso ir lá e olhar no meu carro. Como é que eu faço para descobrir o alinhamento do primeiro dente? Eu vou lá no carro, tiro a vela do cilindro 1, venho girando, coloco o relógio comparador. Se você não tem relógio comparador, não tem problema. Aquela nossa velha chave de fenda fina, Phillips, um araminho. Venho girando o motor até achar o PMS do motor. Achei o PMS do motor, eu vou lá, acho onde é que está a falha da roda fônica. A falha vai estar depois no sentido de rotação, ela já passou pelo sensor. Eu acho a falha e começo a contar do primeiro dente no sentido anti-horário, anti-rotação. Venho contando 1, 2, 3, 5... 15 dentes, opa! Eu venho aqui e coloco 15 dentes. Olha aqui uma coisa, do lado esquerdo está marcando o grau, do lado direito o número de dentes, tá? Então eu vou colocar 15 dentes, deixar zerado. 12, 13, 14, ele tem que dar muito próximo a 90 graus. Aqui, ó, 90 graus. Pronto, tá? 15 dentes, zero. Cada dente da roda fônica se equivale a 6 graus numa 60-2. Se eu ficar com meio grau, né, meio dente fora ali, né? Tá no 15º, mas ou ficou no início ou no final dele, pode dar 3, 4 graus de diferença. E isso, num carro com turbo, com uma pressão mais alta, ou num carro aspirado com bastante taxa, pode ser a diferença entre você quebrar ou não quebrar o motor, entre você ter potência e não ter potência, tá? Então é muito importante, mas isso aqui a gente acerta depois que a gente conseguir colocar, tá? Sinal de fase, se eu estou usando fase ou não, se a fase é indutivo ou Hall, então isso aqui é um pouco mais aprimorado. Eu gosto de sempre na partida, na primeiro funcionamento, sempre trabalhar com centelha perdida e injeção semi-sequencial, mesmo quando eu for fazer sequencial. Olha só, ignição, modo de ignição, sequencial, centelha perdida, bobina individual ou centelha perdida com bobina dupla. Por que que isso vai mudar? Pessoal, porque quando eu tenho, por exemplo, num carro 4 cilindros, uma bobina dupla, eu uso só 2 saídas de ignição. Quando eu uso 4 bobinas individuais, eu uso 4 saídas, tá? E uso a bobina individual, mas trabalhando com centelha perdida. Agora, existem situações que eu posso trabalhar com bobina individual utilizando só 2 saídas. Cada saída, os cilindros pares entre si vão trabalhar utilizando uma única saída. Quando acontece isso, eu coloco centelha perdida, bobina dupla. Por mais que eu esteja utilizando saída, uma bobina por cilindro, se eu estiver utilizando, dividindo o mesmo canal, eu tenho que colocar que a bobina é dupla. Nesse momento aqui, ó, configurou errado,
você pode queimar a tua bobina e você pode queimar o seu módulo de injeção. Saída de ignição, olha só, bobina com módulo integrado barra Spark Pro, nesse caso aqui da Fueltech. Se fosse com uma IngePro, por exemplo, seria bobina com módulo integrado barra ISD, que é o nome do módulo da IngePro, tá? Então cuidado com isso aqui. Você pode ter MSD, distribuidor Honda, onde você tem a bobina integrada, FT Spark múltiplos fios, ou FT Spark saída serial com um fio só. Pessoal, estamos usando as bobinas normais, bobina com módulo integrado com o Spark Pro dentro aqui da Fueltech. Por que isso? Se eu colocar que a bobina é MSD, ela me ativa, ó, corte para mim, já me ativa aqui, mas a saída de sinal dela é uma saída negativa, tá? O que vai acontecer quando eu ligar a chave, ela vai ficar em negativo, vai me queimar a saída na hora, é questão de segundos, 15, 20 segundos. Se eu estiver usando MSD e colocar também saída ao contrário, ligar a chave queima na hora, tá? Então cuidado com isso aqui, pessoal, cuidado muito grande, beleza? Existem várias outras opções aqui que a gente pode estar falando, mas isso aqui é pra gente funcionar o carro, tá? É o básico pro primeiro funcionamento. Se você quer saber mais sobre o assunto, na descrição desse vídeo tem um link, é só você clicar e fazer a inscrição gratuita aí para o nosso próximo evento, onde eu vou contar todos os segredos para fazer esse tipo de serviço e muito mais. Então clica aí e vem comigo. Aquele forte abraço.